Dando início ao nosso conteúdo programático, teremos agora a conferência de abertura, intitulada Direito e Trabalho. Para compor a nossa mesa, convidamos o palestrante, Dr. Cláudio Armando Couto de Menezes, e a excelentíssima desembargadora, vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann. Bom dia a todos. É uma alegria e um prazer estar aqui na cidade de São José do Rio Preto e, como disse o nosso presidente, há 18 anos foi realizado um outro congresso rural nessa cidade, Dr. Cláudio. E estamos, há 24 anos, estamos na 18ª edição e o primeiro congresso foi realizado em 1993, há exatos 24 anos. E agora, de volta a pujante São José do Rio Preto, temos o grande prazer de receber o Dr. Cláudio Armando Couto de Menezes, que certamente vai nos brindar com uma conferência de abertura falando sobre o direito e o trabalho. No momento em que as nossas instituições estão sendo questionadas, no momento em que o próprio direito do trabalho vem sendo mexido e remexido, tanto mais com a nossa recente edição da Lei 13.467. Então, tenho certeza que o Dr. Cláudio vai nos brindar com uma excelente palestra e eu, rapidamente, tomo a liberdade de falar seu currículo. Dr. Cláudio é graduado em Direito pela Cândido Mendes, mestre em Direito do Trabalho pela PUC, especialista em Direitos Fundamentais e investigador internacional, doutor também pela PUC de São Paulo, procurador do Trabalho, já foi procurador do Trabalho, aprovado no primeiro concurso para a magistratura do TRT da 15ª Região. Esse é o mais importante, o título dele, segundo ele. Desembargador do TRT do Espírito Santo desde 2002 e convocado em 2004 e, novamente, de 2013 a 2015 pelo Tribunal Superior do Trabalho. É também autor de diversos livros e artigos na área trabalhista. Dr. Cláudio, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai, como disse, nos brindar com uma excelente palestra e, desde já, até pelo adiantado da hora, já passo a palavra a Vossa Excelência. Não sei se quer falar dali. Vou falar ali, mas primeiro vou saudar as pessoas aqui. Bom dia. Eu, antes de mais nada, estava comentando aqui com um colega da 15ª Região que, na nossa idade, nós não podemos mais praticar esportes radicais, né? Então, nós substituímos por essas exposições com grande público, que a adrenalina é tão forte, uma hora, do que ficar fazendo aquele negócio, jump, aquele negócio. Pessoal, é mais ou menos a sensação que eu tenho ao chegar aqui, sentar e olhar essa plateia imensa. Então, para também não sem mais delongas, eu vou começar a minha exposição, mas eu gostaria de ficar em pé, perfeito? Porque senão a adrenalina aqui vai me provocar um piripaque, em pé a gente se mexe e relaxa. Tem ambulância, então tá bom. Aliás, estava comentando também que eu não sei onde eu estava com a cabeça quando aceitei essa função de abrir um evento dessa importância. Inicialmente, pensei que era uma conversa com colegas aqui da 10ª Região, depois da 15ª Região, e depois soube o tamanho, a dimensão do que era. Falei, não, agora já é tarde. Bom, eu vim preparado para conversar sobre a reforma, os impactos dela. Bom, mas eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre a reforma trabalhista, etc. Mas muito já foi falado sobre isso, e nesse período desses 10 últimos dias, 2 semanas, começou a surgir uma discussão muito interessante, uma polêmica envolvendo empresários, juristas, magistrados, acerca dessa reforma trabalhista. Eu não sei se o presidente da ANAMATRA está aí, o presidente da AMATRA, não sei o quê,
Mas parece que a Anamatra, como já tinha realizado já um evento com muito sucesso em Brasília, com a participação da Escola da Magistratura Nacional, dos ministros do TST e etc., realizou, já há alguns anos atrás, um evento em que estabeleceu uma série de súmulas, verbetes, muito interessantes. Eu apliquei quase todos. E agora, a Anamatra, a Matra, eu posso falar isso, não tenho maiores vínculos com a Anamatra, com a Matra, nada, eu só sou associado, etc. Mas eu achei a iniciativa muito interessante, muito pertinente, e os nossos magistrados da Anamatra e as Amatras resolveram realizar um evento, como já tinha ocorrido, lá em Brasília, para estabelecer posicionamentos, orientações quanto à aplicação dessa legislação da reforma. Na verdade, a reforma já começou há um tempo. Nós estamos falando tão mal dessa reforma aí, mas ela já vinha antes, com os diplomas tratando dos caminhoneiros, depois, de forma concomitante também com a questão da terceirização. Mas o que me chamou a atenção, eu falei, eu vou mudar totalmente a exposição, é para uma discussão que surgiu quando começaram a acusar os organizadores desses eventos, Anamatras, Amatras, etc., de amotinados, rebeldes, juízes que estavam preparando um motim, uma rebelião contra a reforma trabalhista. E aí vai para a imprensa um empresário, um grande empresário na área de vestuário, e diz que o juiz tem que ser o boca da lei. Vai um magistrado do trabalho do Rio de Janeiro escrever no jornal de grande circulação, dizendo que o juiz tem o dever, o magistrado tem o dever de aplicar a lei. Isso é óbvio, Lulante. Vai também um jornalista de grande expressão dizer, olha, estão preparando um grande motim para não aplicar essa lei. Vai um senador e diz, realmente, há o risco dos juízes não cumprirem a lei. E todos, de uma forma ou de outra, caem naquela cultura do juiz boca da lei. Interessante também, nesse mesmo período, é que o Ministério do Trabalho atual cria uma comissão de juristas, de notáveis, num dia, acho que uma quinta-feira, e no dia seguinte ele desfaz essa comissão de juristas, e nos considerandos, ele diz que era absolutamente necessário sistematizar o direito, até porque o direito é uma ciência. Está lá, acho que até com ponto de exclamação. Nessas discussões todas, o que nós encontramos aqui é um positivismo jurídico, algo rasteiro, diga-se de passagem, um certo positivismo, muito propenso a legitimar qualquer ordem, a legitimar qualquer lei, a legitimar, inclusive, aquilo que muitos consideram como um legalismo autoritário ou arbitrário. Desculpa se eu vou decepcioná-los, estamos esperando falar sobre a reforma, mas antes de chegar lá, eu realmente tenho que me manifestar um pouquinho sobre isso, até porque isso é objeto das minhas preocupações num livrinho que eu publiquei justamente sobre direito e trabalho. Essa pretensão de dar cores científicas ao direito, muito cara ao positivismo jurídico, que, através dos seus discursos e sistemas, termina por camuflar ou pôr em segundo plano interesses políticos, econômicos, ideologias, interesses de classe e relações de poder e de dominação. Isso hoje está tão claro nessa discussão. Nessa alta
autoproclamada, intitulada Ciência do Direito. Será que existe isso mesmo, ciência do direito? Será que o direito é realmente uma ciência? Como disse lá o assessor lá do Ministério do Trabalho, afinal, direito é uma ciência, e põe um ponto de exclamação. Essa ciência que prega a segurança jurídica a todo custo, que estabelece sistemas lógicos e científicos. Essa ciência que cultua a segurança jurídica, como cultuavam também os senhores de engenhos, escravocratas, os proprietários rurais, seus parlamentares e seus juristas no período do Império, antes da abolição da escravatura. Vamos lá ver nos discursos, eu vou até fazer um rápido apanhado sobre isso. A segurança jurídica era o mote deles. Era o carro-chefe do discurso deles. Como é o carro-chefe de organizações internacionais, econômicas e financeiras, de segmentos do empresariado hoje em dia, etc, etc. A verdade é que o cientista do direito, aquele que se apresenta como cientista do direito, hoje terá, inegavelmente, uma tarefa hercúlea com essa reforma trabalhista, já que eles pretendem dar cores científicas, buscar solucionar antinomias, lacunas, imperfeições do sistema, a reforma trabalhista é um prato cheio para o nosso cientista do direito. Vai ter um bocado de coisa para se divertir. Mas o positivismo jurídico, e voltando a ele, é apenas e tão somente um pensamento, uma construção, uma ideologia que terminou por ganhar uma legitimidade na área jurídica incontestável. Mas o que muitos juristas não param para pensar é que a história recente, nas experiências totalitárias e autoritárias que nós vivemos no século passado, por exemplo, o positivismo sempre esteve à frente do discurso e das práticas dos juristas. A ideia de um direito científico, neutro, racionalista, objetivo, científico, foi extremamente adequada, um direito estabelecido na lei, onde o juiz reproduziria e aplicaria aquele direito, foi utilizado à perfeição e com maestria nos regimes nazistas da Alemanha, fascistas de Mussolini, nos regimes autoritários vividos na América Latina, nas ditaduras militares vividas na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai. Aliás, coube a um jurista que serviu ao Estado Novo e, em 64, foi servir ao governo militar, um grande jurista, por sinal, Francisco Campos, editar o AI-5. Porque, quando chegam ao poder, aquele grupo chega ao poder, ele não sabe como vamos justificar, como vamos fundamentar isso juridicamente. Vem Francisco Campos e dá o AI-1 e dá a fundamentação jurídica, ideológica que eles precisavam. Meus amigos, isso não é novo. Não é novo no Brasil. Já no período escravocrata, e aqui, eu estava até comentando com um colega, falei assim, puxa, ainda bem que meu voo é logo depois da exposição, porque eu vou falar e vou embora, porque eu fiquei um pouquinho assustado aqui no início da cerimônia. Com o que eu iria falar, eu falei, talvez um pouco inadequado, mas agora já era. Precluiu a minha oportunidade de alterar o tema. Eu fiquei até com um certo receio quando olhei ali para o livro, assim, acho que seria o primeiro preso político dessa nova fase. Bom, mas fazer o quê? Deveria ter ficado em casa, né? E falta tão pouco tempo para me aposentar, o que eu vi, né? Bom, mas na escravidão, meus amigos,
A retórica escravagista não poupou citações à lei que consagrava a escravidão, ao direito civil, à boa doutrina criada para o direito posto, para o direito positivado de então. A par disso, conceitos como, mais uma vez, segurança jurídica, ordem pública, legalidade, interesse público, já eram esgrimidos naquela época para justificar o regime escravocrata. Estou exagerando? Não. Eu até passei para alguns colegas um livrinho. Se não servir para nada essa minha exposição, fica aqui uma dica de um livro muito interessante. Raízes do conservadorismo brasileiro. Abolição na imprensa e no imaginário social. Juremir Machado da Silva, Civilização Brasileira. Não tenho aqui direitos autorais, posso fazer propaganda à vontade, sem correr o risco de ser acusado de cabotino. Mas esse livro é muito elucidado, porque ele tem bastante, ele é bem documentado. Eu só não recomendo a sua leitura assim, no café da manhã, etc., porque é muito indigesto. Tem passagens muito fortes. Bom, mas ele diz lá que uma emenda no projeto de lei número 48, apresentado por Rodolfo Dantas, nome de rua, hein? Protocolado na Assembleia Geral, Câmara dos Deputados, em 15 de julho de 1884, ponto de partida para a Lei dos Sexagenários de 1885, dá uma definição sem ambiguidades do que nós estamos falando aqui. Diz lá o parlamentar de então: a escravidão, reticências, é, porém, uma instituição, um fato mantido e garantido pelo nosso direito civil, por interesse de ordem pública. Alguém já disse, tomando emprestado aí palavras de um certo filósofo, que o direito é uma ficção histórica que se repete como farsa, tragédia, comédia, tragicomédia e drama. Eu espero que este cidadão que escreveu isso esteja absolutamente enganado. Gostaria, inclusive, de ter forças para refutá-lo com veemência. Mas o certo é que a escravidão mostra historicamente os limites das ficções jurídicas, dos conceitos e da linguagem adotados pelo positivismo, de então, pelo menos, pelos juristas, parlamentares e proprietários rurais naquela fase histórica. Descortina também como se monta e perpetua o direito e suas leis, como se legitima e se busca legitimar ações de violência, degradação e exploração do ser humano. Vejamos o que dizia, então, o pragmático deputado, o nome dele é curioso, Barros Cobra. O nome do deputado era Barros Cobra. O que dizia o nosso parlamentar Cobra? O nosso direito pátrio, tanto português como brasileiro, sempre consagrou e reconheceu o princípio romano, aí vai aqui aquele latinório que os juristas adoram, né? E sempre respeitou a jurisprudência constante e uniforme dos nossos tribunais. Logo, o fruto do ventre escravo pertence legalmente ao Senhor, tal como a cria de qualquer animal do seu domínio. Por mais que a conclusão possa ofender os sentimentos humanitários, é ela incontestavelmente lógica e conforme a lei. O deputado parlamentar Cobra, de então, escreveu assim: ou seja, esse direito positivado das classes dominantes, consagrando os seus interesses, era defendido com unhas e dentes naquela época, só naquela época, viu? Pelos proprietários, negociantes, né? E também, lógico, com devoção pelos seus juristas e parlamentares, todos legalistas e atentos à retórica da segurança jurídica, da ordem, do interesse público e da sociedade, do fomento da produção, economia.
e do trabalho. E do trabalho. Falavam nisso. Trabalho, lógico, trabalho escravo, né? Aliás, lendo esse livro aqui, eu quase caí para trás. José de Alencar, que além de escritor e parlamentar e jurista, sabiam que ele era escravocrata? E forte, e aguerrido. Além dos discursos na Câmara de Deputados, defendendo a escravidão, e das cartinhas que ele mandava lá para o imperador Dom Pedro II, que merece uma revisão histórica, criticando, e depois ele tornava essas cartinhas públicas, criticando Dom Pedro II pelos passos que ele estava realizando no sentido da libertação dos escravos, ou pelo menos dando o seu aval. O nosso querido José de Alencar, autor daqueles xaroposos romances que nós somos obrigados a ler na escola, né? Insuportáveis, mas olha, ele tem um livraço, esse vale a pena, olha, estou aqui criticando, escravocrata, né? Demonizando o homem, mas ele tem um livro que vale a pena, A Pata da Gazela. Esse livro é muito bom, um livro extremamente moderno e que rompe com toda aquela xaropada dele, que infelizmente nós somos obrigados a ler na escola. Mas olha o que diz o jurista e parlamentar José de Alencar. Ele escreve: ora, a escravidão no Brasil é um simples usufruto da liberdade, ou talvez uma locação de serviços contratados implicitamente entre senhor e o Estado como tutor do incapaz. Olha até onde chega um jurista e um jurista parlamentar e escritor, hein? Herói aí das nossas letras nacionais. Um simples usufruto da liberdade. Conceito interessante. Olha até onde chegam as ficções, as fabulações dos juristas. Um usufruto da liberdade. Aí você pega o direito das coisas, torce e usa para a sua retórica. Ou uma locação de serviços implícita entre o senhor e o Estado, como tutor do incapaz. Aliás, falando nisso, outro nome de rua, Gomes Freire, que era senador do Maranhão na época, disse, falando sobre trabalho: sabida coisa é que os trabalhos das suas fábricas só os escravos podem suportar. Bom, é sabido também, já, né, para usar essa expressão, que a abolição, primeiro os limites ao regime escravocrata e depois a abolição, aceleraram em muito a queda da monarquia parlamentar no Brasil, inclusive por pressões da época da estrutura agrária dos proprietários rurais, né? Não sei se nós poderíamos usar a expressão naquela época para agronegócio, acho que está fora do conjunto histórico, né? Do momento. Bom, mas o fato é que isso explica, e essa minha exposição explica, talvez tenha alguma importância nisso, é que explica, talvez, essa memória histórica que nós estamos vivendo e reproduzindo e persistindo nela em relação ao trabalho, ao menoscabo, ao desprezo ao trabalho, ao trabalhador. Me falaram que nós teríamos aqui também sindicalistas, né? Sem qualquer crítica a ninguém, mas aqui na apresentação eu fiquei até meio intimidado, porque eu só vi entidades patronais, federações de empregadores, políticas, etc. Eu não vi nenhuma presença de nenhum sindicalista, nenhuma entidade sindical. Tem algum sindicalista aí? Não? Não tem. Não tem? Ah, tem um! Salva de palmas! Tem um sindicalista aqui. Não? Mas, desculpa esse exagero, né? Mas é algo significativo. Nós estamos num evento científico, né, de importância nacional, porque esse é um dos principais eventos científicos do Brasil hoje em dia. É verdade. E nós temos um sindicalista aqui presente, talvez 2, 3 advogados de sindicatos. Isso talvez
demonstre alguma coisa. Eu sei que eu estou já gerando uma certa reprovação de muitos, mas eu vim aqui realmente para provocar. Eu realmente vim aqui para provocar, eu não vim aqui para defender, nem agredir, nem sustentar, nem contrariar reforma trabalhista. Esse fla-flu eu me recuso a participar dele. Mas eu acho importante salientar, descrever, registrar o que está por trás desse momento que nós estamos vivendo. Isso eu acho importante. E alguém falou assim, mas por que esse homem está falando tanto de escravidão? Que fica falando de escravidão, coisa mais chata, negócio superado, acabou. O Brasil é o paraíso, né? Hoje não existe mais escravidão, acabou tudo isso. Bom, eu não vou falar de trabalho degradante, trabalho excessivo, acumulação infindáveis de funções, não vou falar em precarização do trabalho, nem nada. Eu vou falar mesmo de trabalho escravo. Não faz pouco tempo, um grande constitucionalista teve o trabalho de publicar um artigo, uma resposta à campanha contra, que está em pleno curso, contra a Justiça do Trabalho. Ele se chama, acho que todos conhecem, Lênio Streck. Lênio Streck escreveu um negócio rápido, dizendo o seguinte, e a grande ideia é extinguir a Justiça do Trabalho, peça em 10 atos. Bom, quem conhece o professor Lênio Streck sabe que ele é bastante irônico e até sarcástico. E quando ele escreve sobre a necessidade, inclusive, de manter a Justiça do Trabalho, defendendo com unhas e dentes a existência da Justiça do Trabalho, a parte de umas críticas que ele faz em relação a um outro juiz do trabalho, ele diz lá, e ele lembra bem, a situação da escravidão nos tempos que correm e do combate que a Justiça do Trabalho trava através de seus juízes. E quando falo Justiça do Trabalho, falo também, lógico, Ministério Público do Trabalho, e quando falo aí das instituições trabalhistas, tem, lógico, falar dos auditores da área do trabalho. O importante é que, de 1995 a 2015, quase 50 mil pessoas foram libertadas da escravidão aqui no Brasil. Quase 50 mil pessoas. Diz ele, no estado de São Paulo, reconhecidamente uma das regiões mais prósperas do país, no mesmo período foram libertados 1.485 trabalhadores. Recentemente, uma força-tarefa do MPT começou a investigar, olha só, até onde vai, um esquema ilegal de agenciamento de imigrantes para trabalho doméstico, em residências de famílias com alto poder aquisitivo, ainda no estado de São Paulo. Mulheres das Filipinas, Chipre, Hong Kong, Dubai, Singapura e Nepal eram mantidas em condições de escravidão, sendo que, em alguns casos, elas eram obrigadas a trabalhar de domingo a domingo, das 6 às 20 horas. E isso ele diz lá, sem falar dos bolivianos e peruanos também, em condições muito semelhantes. Então, a menção que eu fiz, por mais desagradável que seja a escravidão, infelizmente, ela é minha realidade. Inclusive, em agosto, só para sair do estado de São Paulo, em agosto foram 10 trabalhadores escravos resgatados no estado da Bahia. Então, eu acho que talvez seja interessante, mais uma vez, eu até vou cobrar direitos autorais desse homem aqui, ó, reler esse livro. Ele faz um apanhado geral, inclusive jurídico, muito interessante. Bom, da escravidão antiga à escravidão moderna, passemos a um documento, a um instrumento muito importante, que nós podemos até dizer que é até a norma fundamental que vem dirigindo, para usar essa expressão kelsciana, estou falando de positivismo, nada contra Kelsen, mas essa norma fundamental que paira sobre todos nós e pouca gente tenha prestado a devida atenção a ela, mas ela pode explicar alguma coisa além dessa memória histórica que nós mencionamos aqui. É o documento técnico número 319 do Banco Mundial,
conhecido como Relatório do Banco Mundial para a Reforma do Judiciário. Ele propõe um sistema jurídico em que o Poder Judiciário deve aplicar as leis de forma previsível e eficiente, propícia ao comércio e aos investimentos econômicos e financeiros. Essa diretriz, ela informou todas as alterações processuais, judiciárias, que nós passamos de 94 em diante, inclusive com alterações no plano constitucional. Pouca gente presta devida atenção a isso. Alguns falam, isso é coisa do Souto Maior, que fica falando isso toda hora. Mas, assim, não, nisso ele tem toda a razão. E esse documento é um documento que paira acima e que tem regido uma série de alterações legislativas, não só no plano processual, mas no plano material também. Esse relatório, meus amigos, e nós podemos aqui tirar algumas conclusões, e sem perigo de ser desagradável, já que já fui até agora, e eu vim com esse papel, até porque, com voo marcado, já posso correr para o aeroporto, embora, sem maiores problemas. É que, entre essas propostas do relatório mundial, nós temos controle jurídico e jurisdicional por súmulas, nós temos estímulos aos meios alternativos de solução dos conflitos, para reduzir as demandas no Poder Judiciário, o processo eletrônico, o incentivo total à conciliação, semanas de conciliação, em algum, não estou dizendo que é o caso aqui, não é, mas conciliação, em alguns discursos você encontra a conciliação quase que a qualquer custo. Esse discurso da solução dos meios alternativos, eu falei que eu seria desagradável, eu vou continuar sendo. Hoje eu vim com o espírito de porco para cá. Então, vim. Mas tudo está lá no relatório do Banco Mundial. Essa cultura da conciliação, esse discurso da conciliação, sem qualquer crítica, até porque minha mulher, que é magistrada no Rio, ela faz parte também, fez parte de um grupo, né, mas nós tivemos alguns embates sobre o tema, entre outros da área conjugal, esse era um deles. Bom, mas a respeito desse plano elaborado e financiado pelo Banco Mundial, nós poderíamos também mencionar a alteração, a remodelação dos cursos jurídicos, para que eles sejam voltados à formação de profissionais, treinados para a aplicação de técnicas tendentes a favorecer a lógica do mercado. A fixação de metas e produtividades no judiciário e outros mecanismos de gestão empresarial, inclusive com esse sistema de premiação simbólica dos juízes, né? Você não ganha nada, mas eu fui o campeão, eu fui eu que limpei a vara, eu estou zerado no meu gabinete, estou zerado na minha vara. Tudo bem, 90% de improcedências, mais 10% de extinção sem resolução do mérito, mas isso pouco importa. O importante é que eu estou zerado. Isso é importante. Isso é de graça, gente. Né? Aí o tribunal da 17ª região ganha medalha de ouro, ganha medalha de prata, por isso, por aquilo outro. Está todo mundo feliz, motivado. E, para não falar, da administração por estresse, responsável pelo adoecimento de servidores e magistrados, essa pressão por metas, essa transformação do magistrado num operário em construção, num operário da fábrica lá, com produção, tem um custo. Isso tem um custo para o magistrado e tem um custo para os servidores. É só fazer isso, pegar as pesquisas que a Ana Matra fez, encomendou, etc., nesse sentido. Está tudo documentado. Bom, o que se espera com essa norma fundamental, keynesciana, do Banco Mundial, endossada por várias entidades empresariais, é que o nosso querido magistrado se atenha à lei, que esse querido magistrado sirva como boca da lei,
que esse magistrado expresse o que está na lei. Qualquer lei. Passou, e aí nós voltamos a séculos da nossa história jurídica. O juiz boca da lei, que objeto de tanta defesa na mídia, nos setores empresariais e até em segmentos da magistratura, é uma concepção de séculos, uma concepção não é de décadas, não, de séculos. Mas nós não poderíamos dizer, mas, espera aí, que boca da lei é essa que eles querem? Então vamos ser juiz de boca da lei, vamos assumir esse papel. Mas que boca da lei? Que lei é essa? A lei da reforma é essa que eles querem que nós sejamos o boca da lei? Ou vamos ser boca da lei maior? Vamos ser juízes boca da lei maior, da Constituição Federal. Vamos ser juízes do direito internacional? Vamos aplicar tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário? Ah, sim, aí sim vamos ser juízes boca da lei. Nós vamos observar a Constituição Federal, a lei maior, vamos observar os tratados e convenções que o Brasil assinou, deveria estar observando, e muitas vezes não observa. Então vamos ser juiz boca da lei. Agora, ser boca só de uma lei, aí, meus amigos, isso não é nem positivismo. É outra coisa. Bom, eu fiz essa exposição rápida, eu não sei nem quando comecei, quando tenho um tempo ou não? Ganho um tempinho? Então, sim, agora que eu mencionei fiz essa crítica, que não estava no script, mas eu acho extremamente necessária, tentando aqui, talvez, descortinar algumas mistificações, um discurso extremamente ideológico. Então, eu vou tentar rapidamente, no tempo que me resta, na segunda parte, tratar do tema que me trouxe aqui. Seria fazer um apanhado rápido de alguns aspectos das reformas trabalhistas que estão em curso, legitimadas por esse processo, daí talvez a importância dessa introdução, que acaba sendo quase a exposição toda, de um direito que se constrói, né, através de inúmeras leis, inclusive no exterior, e que serviu de base para essas reformas que estão em curso. Aliás, é interessante até o presidente do TRT aqui da 15ª Região, na abertura dos trabalhos, ele fala da questão da precarização e do comprometimento que isso tem trazido para o desenvolvimento econômico. E é interessante porque um dos queridinhos da mídia, inclusive tupiniquim, Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, disse exatamente o que o nosso presidente disse há pouco. Agora, recentemente, num evento em Lisboa, e olha que ele foi um dos mentores, ou pelo menos aquele que deu ponto de partida para os tão discutidos Job Acts da Itália. E ele diz lá, com todas as letras, ele diz que a precariedade laboral é responsável, é uma das principais causas econômicas da medíocre recuperação econômica de vários países europeus, sobretudo, em especial, da Espanha. As taxas, aparentemente, em declínio do desemprego, escondem o subemprego de trabalhadores. Na Espanha, quase 30% da população. Com isso, não existiria uma recuperação econômica efetiva, mas apenas um incremento da precarização, comprometendo os destinos da economia. É que, quando o presidente da 15ª Região fez a sua exposição, me lembrei logo exatamente disso. Até o presidente do Banco Central Europeu reconhece este fato. Bom, mas já que nós estamos aqui, eu tenho um tempo ainda para falar um pouquinho das reformas como um todo, eu não pretendo abordar as reformas aqui do Brasil, porque são reformas, não é uma só. Mas vamos falar um pouquinho sobre o autoempresário, o empresário de si mesmo, o empregado sob o manto das PJs,
O empregado autoempreendedor, né? Está na moda. Está na moda no discurso da mídia, isso está na moda na lei, está na moda da regulamentação dos caminhoneiros, dos motoristas. É agregado, é independente, é não sei do que, etc. Só falta dizer que existe ainda o empregado, até faz a menção. Dizem que El Chapo, líder do cartel criminoso Sinaloa, no México, tinha como lema, na sua revolução do tráfico, o seguinte: queremos empreendedores, não empregados. Os empregados custam dinheiro, os empreendedores produzem. Esse era o lema de El Chapo, o grande trafica do México. Querem que eu repita? Queremos empreendedores, não empregados. Os empregados custam dinheiro, os empreendedores produzem. Aí tem gente aqui, bom, você já falou de escravos, de escravocratas, agora vai falar de traficantes. Bom, eu vou um exemplo de um país que adotou, bem antes desse discurso chegar no Brasil e se transformar em lei, a França. A França hoje tem milhões de trabalhadores independentes, autônomos, agregados, autoempreendedores e autoempresários e coisas do gênero. Como isso foi possível? Isso foi possível numa lei de 2008, que, na época do presidente, se não me engano, Sarkozy, vulgo Sarko para os franceses, e que estabeleceu esse parâmetro de precarizar, através dessas práticas, o trabalho do microempresário, muitos tinham o seu vínculo reconhecido em juízo. O que o legislador de então, o que Sarkozy, sua turma econômica, e depois, lógico, chamaram juristas para transformar esse lei, disseram, não, vamos estimular o empreendedorismo. Não é esse o discurso aqui também? Né? Tem que ser empreendedor, vamos estimular. E como nós vamos estimular esse empreendedorismo? Eu não vou lá ficar lendo aqui, porque tem vários dados estatísticos, é uma coisa meio chata, né? Porque reproduz a realidade. Né? Aí nós podemos fazer que nem Hegel, né? Como alguns defensores aí da reforma. Bom, mas a realidade não interessa. O que interessa são as ideias, a minha ideologia, o que eu acho do mundo. Então, eu vou deixar as estatísticas, a realidade de lado. Então, o que eles fizeram? Não, vamos transformar em 2008, vamos estabelecer essa cultura do empreendedorismo aqui na França, porque nós precisamos combater o desemprego, ou pelo menos mascarar as taxas de desemprego. Dito e feito, estabeleceram, veio uma regulamentação legal nesse sentido, nós temos setores em que tinham 5, 6 empregados dentro da empresa, de repente, tinham só 1, 2. O resto era tudo empresário, autoempresário dentro da empresa. Muitos trabalhando no mesmo local de trabalho, cumprindo o mesmo horário, a mesma jornada dos demais. Isso é uma realidade. Isso em vários setores, propaganda, agência imobiliária, na área da informática. Na área, por exemplo, das imobiliárias, na parte do eles estabeleceram lá uma expressão que era consultor de vendas, consultor de locação. O cidadão, geralmente um jovem, tinha que chegar às 9, sair às 18, salvo aquelas visitas, usava os equipamentos da empresa, trabalhava, tinha que ter um horário, estabelecer lá seus compromissos com a empresa, e não era empregado. Ele era uma PJ, ele era uma pessoa jurídica. E isso, lógico, começou a chegar na justiça. Pasmem, começaram a reconhecer o vínculo de emprego dessas pessoas. Estava lá a lei, não, é autoempreendedor. Os juízes começaram a reconhecer os vínculos de emprego, e alguns chefes de empresa, inclusive, foram condenados criminalmente. Nossa, mãe, que coisa horrível, né? Aí o que aconteceu? Imediatamente o MEDEF, M-E-D-E-F,
toda a poderosa entidade patronal francesa, uma mistura de CNI com Fiesp, Confederação Nacional de Indústria com Fiesp, imediatamente começou um trabalho de pressão para obter uma regra ou dispositivos que impossibilitassem o reconhecimento desse vínculo de emprego. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Então, já que eu falei dos dos empreendedores, etc., vamos falar um pouquinho também do trabalho. Isso aqui eu estou vendo que tem vários jovens, e eu separei esse material justamente para tratar estou vendo aqui vários jovens universitários. Outro dia eu estava escrevendo sobre o assunto, mas eu não imaginei que isso estivesse tão visível e tão presente aqui no Brasil. Meu filho conversando comigo, né? E eu, aquela coisa do pai, pô, meu filho, quando é que você vai começar a trabalhar para valer sério, etc. Né? Não, um pai chato, né? Mas na nossa época nós tínhamos emprego, né? Nós tínhamos. É muito fácil para nós, né? Ver ritos ficarem aqui, ó, meu filho, vai trabalhar, vagabundo. Mas não está fácil, nem para aqueles que não são vagabundos, está difícil. E aí eu falo, meu filho, mas você não vai trabalhar, você não vai fazer nada? Não, pai. Eu fui chamado esse fim de semana para um evento de jazz, né? E aí vou lá, tá, meu filho, e quanto você vai ganhar? Nada, pai. É benévolo, é de graça, é só para ajudar, mas isso ponto a ponto, mais à frente. É uma praga que está se espalhando no mundo inteiro. Começou naquela Expo de Milão, que foi outro dia, 2000 alguma coisinha. Depois passou para as Olimpíadas, Brasil, Copa do Mundo, e nessa Eurocopa, dona FIFA e a dona Confederação Europeia de Futebol utilizaram 6.500 jovens. Sabe quanto eles pagaram para eles? 0. Deve ter dado uma camisa, World Cup, não, Copa Europeia, uma camisa da França, outra da Alemanha, e os rapazes e as moças tiveram que se contentar com isso. E isso, meus amigos, está se espalhando pelo Brasil também. Isso, meus amigos, é uma verdadeira praga. E é uma praga, vou dar um exemplo, já que estou falando de Praga, não a capital da República Tcheca, mas uma praga na França. O que está acontecendo lá? Viajar é bom, né? Então eu vou falar daqui a pouquinho sobre a área de viagens também. É assustador. Na França, olha só, na França eles estão terceirizando serviços públicos para agências e organismos realizarem esse trabalho benévolo, que era realizado por servidores ou empregados públicos. Contratam essas agências, organizações, que pagam qualquer coisa ou nada pagam, e as pessoas vão realizar tarefas que eram de servidores públicos ou de empregados públicos, mediante nada, 0, ou mediante uma remuneração simbólica, sem direitos, mas com subordinação, com deveres, etc., como empregados, como servidores públicos. Isso está acontecendo. Isso é hoje, inclusive, há uma tentativa de parlamentares franceses, de projetos, etc., para combater esse tipo de prática. Isso é assustador. Até porque eu estou mencionando, porque eu vi vários jovens aqui, é algo, e tem 2 semanas, fui provocado por meu filho na mesma situação. Mas eu falei em viagem, né? Viajar é bom, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre um sistema, chamado, alguns chamam de, na França, pagar para trabalhar. O trabalho low cost. Está certa a pronúncia? Porque não existe pecado maior hoje em dia no Brasil do que você pronunciar uma palavra em inglês errada. Você pode... eu estava na condução, a pessoa, poxa, o fulano fala Leroy Merlin. Bom, mas está certo. E a pessoa... Leroy Merlin, está certo. Mas a gente fala o quê? Leroy Merlin, né? Está mais certo ainda. Está mais certo ainda. Sou francês. Agora, ai de você, meus amigos, para pronunciar, então, eu pus aqui embaixo do low
Aí eu falei, para não pronunciar coast, eu pus cost, aí botei um acento no O para não errar, para ficar bem chique no inglês. Isso é fundamental. Não, senão você é inculto, ignorante, etc. Aí, outro dia, estava contando isso, eu fui comprar um chiclete, aí no balcão, a moça lá, eu vi assim, não, eu quero esse Trindet aí. Aí a mulher, Trindet? É, Trindet. Aí a menina virou assim, Trident. Aí eu, sorry. Isso é importante, Bom, mas então, já que nós estamos falando então de low cost, pelo visto a minha pronúncia está correta, vamos falar então um pouquinho desse trabalho dos... porque agora é hora de fazer graça. Antes eu provoquei, chateei, desagradei, agora a gente faz pouca graça para eu poder sair sem ser linchado daqui. Então, correr para o aeroporto. Mas então, meus amigos, nós vamos falar desse tipo de trabalho, do pagar para trabalhar, como mencionam os franceses, como falam os franceses. Um exemplo gritante disso é do presidente da empresa aérea Ryanair. Tá boa a pronúncia também? Michel Onharry, ele é irlandês. Ele diz lá, numa entrevista, isso é sério, não estou mentindo, não. As pessoas perguntam-se como nós podemos oferecer tarifas tão baixas. Eu respondo, que nossos pilotos trabalham de graça. Apesar desse tom anedótico, desrespeitoso, debochado desse cidadão, ele está coberto de razão, e ele não é o único, não é só a Ryanair, outras desse tipo de... Quando vocês forem pegar lá na Europa, nas Europas, como se dizia antigamente, o seu aviãozinho daqui para lá, para Ilhas Gregas, está indo de Paris para Ilhas Gregas, Londres para Ilhas Gregas, pense nisso. O piloto, quando ele se candidata numa empresa dessas, ele tem que pagar para apresentar o formulário, a pretensão. Para apresentar o formulário, ele tem que pagar. Depois, ele tem que pagar para a entrevista. Depois, ele tem que pagar o curso, e paga muito caro. Depois, ele tem as horas de voo. Inclusive, há levantamentos que chegam até 100 mil euros o investimento de um candidato a piloto de avião. 100 mil euros. Meu amigo, como é que você vai conseguir isso? Alojamento ele tem que pagar. A roupa dele, aquela roupa bonitona, aquele cap, aquela roupa bonitona, etc., ele paga com o dinheiro dele. Cursos de atualização, ele paga. Tudo é pago. O lanche, a comidinha. Não é só a gente, quando entra lá nessa empresa, que tem que pagar, não. Ele também tem que pagar. E mais, sabiam que esses pilotos são todos PJs? O piloto que está dirigindo o avião é uma ficção jurídica, viu? Cuidado. Aperte o piloto sumiu, pois é, porque ele é uma PJ que está dirigindo. Regida, no caso da Ryanair, pelo direito irlandês, seja ele quem for. PJ. Meus amigos e minhas amigas, tá bom isso? Tá bom? Eu poderia falar ainda do trabalho do consumidor, que é uma hipótese, uma situação muito interessante também, dentro dessa ideia do trabalho benévolo, de trabalhadores, de pessoas que prestam diversos serviços na internet, em outras áreas, e não são remuneradas por isso. Ou, quando recebe alguma remuneração, é pífia, um valor irrisório. E, em compensação, as empresas têm lucros altíssimos com isso. Vou dar alguns exemplos. Eu não vou falar de nós, nesses 30 horas da vida, dia e noite da vida, fazendo serviços na internet para os outros. Na verdade, isso aí que faz minha mulher, porque eu tenho uma relação cerimoniosa com o computador até hoje e com as bugigangas eletrônicas em geral. Mas ela vai lá, tira passagem, ela faz isso e isso. Quantos empregos foram suprimidos nesse processo, meus amigos? E nós estamos trabalhando de graça para essas empresas. Naqueles totens lá, o Ministério Público do Trabalho até andou. Não, o Ministério Público foi estadual em alguns estados. Não, peraí, tem que ter atendentes também. Quantos postos de trabalho foram suprimidos nos bancos? Sabe quantos? Essa estatística eu tenho. Quase 50%. Por conta desse processo de substituição, não é de informatização, não, isso é eufemismo.
de substituição do trabalho do empregado por nós, consumidores, que nada ganhamos ou muito pouco ganhamos com isso. Mas aí, poxa, esse cara está fazendo pregação, cara chato. Eu vou dar um exemplo, sair daqui do Brasil, vamos lá para a NASA. A NASA, uns anos atrás, ela estava uma série de fotos de planetas, satélites, e ela queria identificar aquilo e não conseguia. Então, ela lançou um projeto na internet, buscando a ajuda das pessoas para identificar aquilo. Negócio que se arrastava há anos lá na nossa NASA. Em poucos meses, ela conseguiu que o serviço que estava se arrastando há anos fosse realizado por colaboradores, que nada receberam por isso. Empolgados com isso, algumas empresas começaram a convocar, a convidar o público em geral, geralmente cientistas, pessoas com know-how, com conhecimento técnico, com expertise, para resolver problemas que o seu departamento técnico, do seu departamento de invenções, do seu departamento de criação não conseguia resolver. E conseguiu soluções excelentes usando o trabalho dos internautas especializados. Pagava lá um prêmio lá de 5, 15 mil dólares, mas o ganho que ela obtinha, os ganhos eram de milhões. E o cidadão ficava todo feliz que o nome dele saía dele, o retrato, não é aquela história do empregado do mês, do McDonald's, etc., saía a foto dele na internet, o colaborador, o cidadão contribuiu, aí saiu a foto dele, assim, o cidadão ficava todo satisfeito. E ganhava lá um check-in de 15 mil dólares, etc., achava muito bom. Esse tipo de coisas se apresenta em situações um pouco mais delicadas. Nós temos um outro exemplo, que alguns chamam de crowdsourcing. Está boa a pronúncia? Está boa? Está razoável? Pois é uma terceirização da multidão. Ela acontece na área, que eu não vou falar em caso concreto, hein? Trabalha na área de cosméticos. Né? Aquelas pessoas que trabalham vendendo e revendendo produtos, né, de cosméticos, casa em casa, ou entra em contato, etc. E essas pessoas que, ao mesmo tempo, são consumidoras e trabalhadoras. E em que, em várias oportunidades, essa situação vai se confundindo, esse trabalho de um consumidor, presta assessoria, dá informações, mas, aos poucos, também traz muitos ganhos à empresa, trabalhando, vendendo os produtos, etc., etc., etc. Muitas vezes batem as portas na Justiça do Trabalho e ganham uma bela de uma improcedência, porque são considerados apenas e tão somente consumidores. Bom, quem conhece sabe do que eu estou falando. Não, bom, meus amigos e minhas amigas, eu recebi já o sinal de encerrar o expediente, mas para terminar essa provocação, né, que eu posso chamar isso aqui de uma provocação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre resistência. Sobre resistência, sobre direito de resistência, em homenagem ao único sindicalista aqui presente, talvez. Já que nós, pelo que eu estou vendo aqui, não somos atores sociais, a não ser quando organizados em entidades, etc. Aí o nosso representante. Só terminar falando sobre o direito de resistência. Tem um livrinho de uma autora muito querida, inclusive dos juristas, chamada Hannah Arendt. Ela publicou um livro que, não sei porquê, no Brasil, publicou isso na década de 60, 70, isso tem várias reedições, mas no Brasil eu não encontrei. Eu encontrei em Portugal, cavucando numa livraria, eu encontrei esse livrinho. Um livrinho de 80 páginas, sobre a questão do direito de resistência, onde, aliás, ela faz acirradas críticas aos juristas quando analisam o problema do direito de resistência e seus desdobramentos. No caso, os juristas norte-americanos, estavam basicamente se dirigindo aos Estados Unidos, naquele momento. E onde ela lembra o direito do trabalho,
É uma parte muito bonita, em que ela fala que o direito do trabalho, as normas trabalhistas, tudo que foi construído em torno delas, no direito mesmo, é decorrência do direito de resistência dos trabalhadores. O direito de greve, o direito de associação, a liberdade sindical, tudo isso decorre da luta dos trabalhadores, da resistência exercida pelos trabalhadores, inclusive a ordem posta naquele momento. É só isso, é só para uma reflexão. Desculpe a forma anárquica com que eu apresentei a minha exposição, realmente propositalmente anárquica, não que seja anarquista, mas propositalmente anárquica, porque, na verdade, eu vim aqui para provocar, aproveitando que o meu voo é bem cedo, bem agora, depois da exposição, que eu vou embora e não recebo as críticas nem as agressões, inclusive as físicas que podem ocorrer. Eu só vou encerrar citando dois filósofos distintos, não tão distintos assim, mas que eu gosto, só para que os senhores constatem que eu não sofro de qualquer vermelhice. Um é Heidegger, que diz lá, a certa altura, que questionar faz voar aos pedaços os saberes fechados em seus compartimentos. A outro é Nietzsche, que diz, se deseja ser um discípulo da verdade, então indague. Se deseja paz de espírito e felicidade, então acredite, creia. É isso. Bom dia e muito obrigado pela paciência. O professor Cláudio está querendo ir embora, mas eu não deixei. O desembargador Cláudio fez um substancioso passeio histórico nacional sobre o direito, sua aplicação e as nossas instituições. Também falou sobre o sindicalismo. Eu quero dizer, doutor Cláudio, nós não temos um sindicalista, não. Nós temos alguns, é que o senhor não viu lá, um monte já levantaram, sim. E nós vamos ter um painel sobre sindicalismo, negociação coletiva no campo, desafios e convidados, tanto a área patronal quanto a área dos trabalhadores. Também queria falar ao senhor que a conciliação na 15ª região é uma cultura muito arraigada, é muito caro para nós. E nós realizamos com bastante seriedade, bastante transparência, e nós não realizamos a qualquer custo a conciliação. Aqui. Como estão querendo propor e impor para o Brasil inteiro. Mas, então, é bom que a 15ª, com certeza. 17ª e outras regiões resistam. Resistimos e nós atuamos de uma forma muito efetiva. Nós, inclusive, teremos um painel, será o próximo painel, e de uma forma muito efetiva, mas nunca é a qualquer custo. E, por fim, o professor Cláudio também analisou a questão da reforma trabalhista, destacando um aspecto muito interessante sobre a precarização e dando excelentes exemplos do que tem acontecido aí fora, em especial na França e outros países na Europa. Com essas palavras, eu, mais uma vez, parabenizo a instigante, a provocadora palestra, a instigante palestra, e dou por encerrado essa conferência de abertura.